Espaço moderno, amplo e confortável. Profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático. E toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados. Na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes. Loja 28 de março, aberta das 7 às 21 horas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, YouTube e pelo aplicativo Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa, daqui a pouco vai estar disponível em podcast para todos os tocadores de podcast, todos os aplicativos de podcast e logo mais reprise na Plena TV. São 7 horas e 10 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã, começando com a previsão do tempo para Campos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos terá hoje mais um dia de calor, 36 de máxima, 23 de mínima. Agora aqui no centro da cidade, com tempo bom, faz 26 graus. Só um aviso aqui antes das manchetes e de anunciar o nosso convidado. A pista da José Alves de Azevedo, Beira Valão, com a 28 de março, que ontem ficou fechada, hoje está aberta, funcionando normalmente. O asfalto já foi retirado, o asfalto velho, foi feita a fresagem do asfalto, tecnicamente falando, e agora está funcionando normal. O trânsito por ali na 28 de março com a José Alves de Azevedo está liberado e normal neste momento. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves na bancada, temos o prazer de receber Kleber Glória Silva. Ele é médico e presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Norte e também do Noroeste Fluminense, como se não bastasse só do Norte. Então, ele veio para falar aí sobre vários assuntos e principalmente sobre a questão desse impasse da LOA de 2024. Uma hora pode gastar com duodécimo, outra hora não pode, outra hora pode votar, outra hora não pode. Olha, a verdade é que a gente acaba ouvindo muita coisa que é desnecessária até te ouvir, nem passa perto do que é bem a realidade. Mas
Aqui a gente busca a coisa real, o que é de fato, quem está lá à frente dessas entidades, quem está lá na Câmara também, conforme nós já ouvimos aqui, vereadores da oposição da situação, vereador Elinho, já teve aqui, por exemplo, Elinho Naim, que tem acompanhado bem de perto essa coisa lá e talvez o que tem mais se manifestado depois de Marquinhos Bacelar, seja o Elinho Naim. E a gente, então, naturalmente quer saber do Kleber Glória sobre esse risco de não votação da LOA e implicando hoje já 18 de janeiro com principalmente os repasses aos hospitais filantrópicos de Campos, que são esses hospitais que a gente chama contratualizados, conveniados com a prefeitura, o termo talvez mais correto, contratualizados, que são hospitais contratados para dar suporte, para dar apoio à rede pública municipal, que a gente já falou aqui, sem a rede pública municipal conveniada, contratualizada, dá um colapso na saúde de Campos, né? Então a gente quer saber do Kleber Glória também, né, a responsabilidade e como é que fica essa situação, dentre todos os assuntos. Janeiro, se não sair LOA, será que pode receber retroativo? Como é que é isso? Enfim, as instituições, as OSCs não podem, né? Os contratualizados podem, tem essa flexibilidade. Enfim, cada caso é um caso, então por isso que qualquer comentário que se faça aí e tem um risco grande de ter uma parte de erro ou uma parte, né, que não confere com a realidade dessa lei. E aí quando vai para interpretação, como é o caso do artigo 60, aí, meu amigo, depende de quem está lendo, depende do juiz, da juíza, enfim. Tem novidade aí no portal folha1.com.br, Kleber. Só antes de começar a nossa entrevista, rapidamente uma passada aqui pelo portal Folha 1, com as últimas informações. O oferecimento do Folha no Ar é de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana da região de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, é fácil você acompanhar resultados de exames, marcar aí inclusive data para vacinação, se você quiser, na clínica Vacina Plínio Bacelar e muito mais. Aproveite, baixe o app hoje na lojinha aí de aplicativos. O nome é Laboratório Plínio Bacelar. Na dúvida, vai lá dar um busca aí. Destaque no portal folha1.com.br. MP, Ministério Público, se manifesta favorável a liminar para votação imediata da LOA. A indicação foi feita em mandado de segurança na terceira vara civil de Campos, proposto por vereadores da base. E Marquinho, presidente da casa, diz que está à disposição da justiça. O Rodrigo daqui a pouco vai fazer a gentileza de contextualizar e de detalhar essa informação para a gente, para você que está aí agora ouvindo a Folha FM ou assistindo também pelas nossas redes sociais. Mesmo com pedido de Vladimir, MP mantém reunião para esta quinta. Reunião será com o prefeito, Ministério Público e com Marquinhos Bacelar. Condenação é arquivada e Carla Machado volta a ficar elegível, caso é relacionado a um processo aberto em 2010. CDL Campos com José Francisco, pronta para novos desafios pelo desenvolvimento de Campos. Sem representantes da Prefeitura, Câmara realiza audiência pública da LOA. Outras 3 audiências públicas sobre o tema estão previstas para acontecer. Setor sucroalcooleiro em luto pela morte de Guilherme Quitete, um dos fundadores da Coagro há 21 anos. Guilherme Quitete faleceu em Portugal. Obras na Beira-Valão deixam um trânsito lento na região central de Campos. Motoristas e pedestres reclamam do horário da obra. É que teve feriado, o pessoal queria que fosse no feriado, né, para aliviar um pouco aí o trânsito.
Ministério Público do Rio de Janeiro obtém suspensão do mandato de conselheira tutelar de Itaocara. A candidata praticou boca de urna ao enviar mensagem via WhatsApp. E, para esse tipo de eleição, não pode. SEAP captura 5 procurados da Justiça em Macaé. Hã? Já falou. O que é? Porque para essa eleição não pode, foi o que eu falei. Quer dizer que para as outras pode. Pedir voto pelo WhatsApp? Pode. Para vereador pode. Para prefeito pode. Não? Cruzamento no centro. Então, rapaz, vai dar ruim para muito candidato aí. Minha nossa. Pôr do sol no cais do Império. É que você fala que é mensagem paga, né? Então, sim, pode ser que seja. Essa mensagem particular até rola, né? Privada não tem problema. É quando vai para grupo, essas notificações pagas e aquela coisa aí, não pode, de fato não pode. Tem que ver esse detalhe da lei eleitoral para rede social, é bem complicado. Aliás, é tudo muito moderno ainda, muito novo para a própria justiça eleitoral, né? Não tem hoje ainda uma base concreta para punição de fake news. Não tem. IFE, com inscrições abertas para cursos gratuitos de inglês e espanhol, FAETEC abre inscrições para 26 mil vagas de cursos, isso em todo o estado, né, e vão até dia 1º de fevereiro. E ainda, homicídios na Praia do Farol de São Tomé assusta a população. Campos com mais usinas solares do que várias capitais brasileiras. Que aqui tem a incidência maior do sol, em boa parte aí do hemisfério sul passa por Campos. Bom, quinta-feira, dia 18 de janeiro, Campos com tempo bom, 26 graus neste momento. E mais uma vez eu registro o prazer de receber aqui o Kleber Glória, que é médico e presidente do Sindinorte, o Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Norte e Noroeste Fluminense. Kleber, prazer, muito obrigado pela visita. Pena que é sempre com assuntos complicados aí, mas uma hora dessa a gente consegue mudar essa situação, quem sabe? Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Convite, bom dia a todos, que tenhamos um dia aí mais harmonioso hoje, né? E hoje é mais um episódio, é mais nessa série, é mais um capítulo nessa novela, e aí a população já começou a tomar pé da situação, porque passa por salário de servidor e passando por salário de servidor, cerca de 14, 15 mil servidores ativos, com mais RPA, com mais... O comércio já começa a ficar, né, alerta. Vira bola de neve. E na medida que o tempo vai passando, e aí começa... Porque é aquela história, às vezes as pessoas dizem, eu não sentindo dor, para mim tá tudo bem, deixa quem quiser doer. Mas isso é empatia, né? Então, assim... quando começa a chegar também no nosso quintal, na nossa área, aí a pessoa já começa a ficar preocupada e já começa a se interar, mas por que não tem o dinheiro? Por que não vai pagar? Então vai entender a partir de agora. Tem muita gente que está começando a entender essa situação a partir de agora, e nada melhor do que o cara que está dentro dessa situação aí, e dos dois lados, né? Tanto do lado da Câmara Municipal, onde ele acompanha diariamente, tanto também quanto do lado da Prefeitura, que é onde ele acompanha diariamente, é o editor de política do jornal Folha da Manhã, e não morre de tédio. E morre de cansaço, mas de tédio não. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto na técnica, bom dia especial ao nosso entrevistado, agradecer por estar aqui com a gente, o Kleber. A gente está acompanhando aí, né, como você falou, todos o desenrolar. Hoje tem esse capítulo que é considerado importante tanto para um lado quanto para o outro, né? A gente não sabe se de lá virá algum desfecho disso de fato, porque o Ministério Público está tentando fazer apenas uma intermediação, né? Ouvindo as partes, e aí depois do que for definido, né, a gente torce para que haja esse diálogo que talvez não esteja acontecendo institucionalmente nesse momento, tanto parte de um lado quanto parte do outro, que o Ministério Público possa fazer essa intermediação. Agora, se de fato virar uma solução, a gente não sabe, né, mas torce para isso, para que possa se chegar a um consenso em relação a alguma solução, pelo menos, se não definitiva, com a lei orçamentária anual, que é o que o pessoal
da base, o governo, prefeitos, vereadores da base querem, eles insistem na votação da lei orçamentária anual por entenderem que houve por parte do presidente da Câmara descumprimento de prazo, abuso de poder, inclusive essa ação que a gente está falando que houve manifestação favorável do liminar, por liminar, né, para a votação imediata da LOA, foi movida justamente por 16 vereadores hoje da base e lá no título da ação está assim, abuso de poder, é o que eles estão alegando em relação a Marquinhos por não estar colocando recursos colocados por eles e várias outras questões. O Marquinhos sempre se mostrou tranquilo em relação a isso e inclusive ontem falou sobre isso, né, na tribuna da Câmara, sobre esse parecer do Ministério Público, dizendo que, né, que entende que o Ministério que a Justiça vai ouvir os dois lados e que ele nesse caso não foi ouvido ainda, né, que no momento que ele for ouvido, ele acredita que, né, as argumentações dele fariam com que a Justiça entendesse que não há por parte dele irregularidades, né? Mas fato é que o Ministério Público manifestou sim pela votação imediata da LOA, não foi nenhuma das duas promotoras que estão participando dessas reuniões diretamente, né? Foi feito pela promotora Patrícia Monteiro Alves Moreira, ela que deu esse parecer então, né? Foi a Justiça que pediu ao Ministério Público para que se manifestasse, né, se a ação era procedente ou não, e ela entendeu que o que é reivindicado pelos vereadores, pelos 16 vereadores em relação a abuso, em relação ao descumprimento de prazo, irregularidades e a necessidade da votação da LOA por conta disso, ela, né, acabou deferindo então favorável, ou seja, ela, né, ela disse que é realmente favorável ao que os vereadores estão colocando como importante para a votação nesse momento. Só que, por outro lado, a gente está acompanhando também a outra situação, que o Ministério Público tem também o seu próprio inquérito civil público, que foi aberto inicialmente pela doutora Anique, né, que é a promotora da Infância e Juventude, né, aqui em Campos. Ela abriu primeiro esse inquérito civil público com a intenção justamente de acompanhar essa tramitação, temendo prejuízo daquelas 13 organizações que a gente tem recebido aqui, as OSCs, né? Sim. E aí, naquele momento, ela falou, olha, se há risco de prejuízo para essas instituições, por todas as questões que a gente já vem colocando ao longo do programa, ou porque elas não têm o termo de fomento assinado, e sem a lei orçamentária a alegação é que elas não podem ter o termo assinado, então elas sequer têm qualquer tipo de contrato nesse momento, né? Ou seja, elas não têm um contrato que garanta elas o recebimento do mês de janeiro, elas precisam assinar esse termo de fomento, e aí a Maristela falou, não, se essas instituições correm risco de ser prejudicadas, e as crianças, né, correm risco de serem afetadas, vamos tentar resolver isso abrindo um inquérito e ouvindo as partes. E é isso que tem acontecido até o momento, só que aí entrou também a doutora Maristela, que é promotora de como se fosse de direito difuso, né, e aí ela que cuida dessas partes mais de estabelecimento de saúde, do caso da Irmãos da Solidariedade, dos próprios hospitais filantrópicos, de outras associações que fazem atendimento aqui em Campos, e aí reuniu também, ela também tem participado diretamente dessas discussões e dessas reuniões. E aí nós tivemos já o Vladimir estando no Ministério Público, Marquinhos também já esteve no Ministério Público, cada um deu sua versão, claro, com o seu jurídico, e elas entenderam então que cabia uma reunião. E essa reunião acontece hoje às 10h30 da manhã lá no Ministério Público, com a promessa que tanto Marquinhos vai quanto Vladimir vai, né? Os dois prometeram isso e agora é ver o que vai sair de lá, né? Como eu falei, se sairá algum acordo pela votação definitiva, que é o que Vladimir defende, ele quer a votação definitiva por entender que por essas questões que ontem, inclusive, foram colocadas pelo procurador do município. Mas Vladimir acredita que se ele aceitar a proposta que vem sendo feita pelos vereadores da oposição, em relação a uma adequação, uma alteração no artigo 60, né, que permitiria não só o uso do Duodécimo, mas flexibilizaria inclusive o uso do orçamento para outras, do Duodécimo para outras situações, ele acredita que não atenderia às instituições, aquelas 13 OSCs, né, porque elas sequer têm contrato, então ele não poderia aplicar o Duodécimo. E não pode fazer o contrato porque não tem a LOA. Não tem a LOA. Volta a estaca zero nesse caso. E aí ele falou que ele não vai aceitar um acordo, que é onde ele vai deixar as instituições que desde o início estão do lado dele nessa situação, só que aí o próprio Marquinhos Bacelar falou que também há possibilidades jurídicas e outros juristas também, outros advogados,
falam também que há na doutrina situações que permitem também resolver essa situação das 13 OSCs. De fato, o que a gente vem falando desde o início é que a gente chegou a um momento que poderia ter sido resolvido antes pelas partes, né? E que o Ministério Público agora possa fazer essa intermediação, mas lembrando que se não tiver qualquer tipo de acordo, vai ser a Justiça de fato que vai resolver, e isso pode demorar, né? Então, os empenhos, segundo a Prefeitura, tem que ser feitos até o dia 20, para que não ocorra atraso. No caso dos hospitais, eu acredito que, por fato, o Cleber vai poder falar para a gente, o fato deles já terem o contrato, né? Por exemplo, não é o caso das OSCs que estão sem contrato, talvez assim, né, eles vão receber mais à frente, mas com atraso, mas isso traz um prejuízo, já, com certeza. Então o que a gente vem falando desde o início é que, nessa situação, a gente chegou a um momento em que os prejuízos já estão causados. E mesmo que a população não tenha sentido, mas imagina para esses gestores a preocupação. Imagine só saber como que você vai iniciar um ano, né, tendo responsabilidade com outras famílias, porque a preocupação não é do gestor, é claro, é de estar mantendo o atendimento, porque tem que ser mantido, não pode parar, mas também ele tem lá todos os funcionários, né, toda a situação, né, como você falou, o próprio servidor público agora, né, segundo a própria Prefeitura fala, se não fechar a folha de pagamento agora até o dia 20, isso pode já ficar comprometido, pode haver atraso salarial, né? Porque geralmente a folha, por ser muito grande, ela tem que ser fechada com antecedência, para que o pagamento saia até o final do mês. Então a Helena Leão, ontem participou da audiência pública na Câmara, como ela mesmo falou, assim como ela teve na audiência da CDL, ela falou aqui pra gente, se eu fui na audiência da CDL organizada pela Prefeitura, eu não vou deixar de ir na audiência convocada pela Câmara. E ela foi ontem e falou sobre isso. Né, mas também falou sobre essa questão, cobrou tanto de Marquinhos quanto de Vladimir. Ela falou, olha, se vocês querem ser homens públicos, vocês têm que ter a responsabilidade de saber dialogar, porque não tem como ser um homem público se não souber dialogar. Falou isso na frente de Marquinhos, né, na Câmara, direcionado também ao prefeito, né? E ela falou, olha, a minha parte, enquanto cidadão, eu estou fazendo de estar reclamando, eu posso. Agora, como presidente do Ciprozep, eu só posso tomar qualquer tipo de providência no momento que o salário realmente é atrasado. Então, eu posso ficar falando aqui, mas eu não posso chegar para o juiz hipoteticamente e falar, olha, se meu salário atrasar no dia 31, não posso. Então, eu tenho que esperar até o dia 31. Mas é certo que se no dia 31 o pagamento não estiver na conta, essa ação imediatamente vai ser entrada, ela vai entrar com certeza com mandado de segurança, alguma coisa nesse sentido, para poder, né, cobrar o pagamento, e aí a justiça vai definir de que forma esse pagamento vai ser feito, né? E aí foi o que ela falou. E aí sim, a gente vai sentar com a categoria se o pagamento não for feito, e se tiver que deliberar greve, a gente vai deliberar greve, porque sem o servidor público, não é que a cidade para. Mas a gente sabe que várias consequências vêm, né, desse atendimento do servidor público, e acima de tudo que você falou, a questão financeira hoje de Campos é muito dependente ainda, né, dos recursos que são pagos da folha de pagamento do município, que previsto para janeiro agora passa de 100 milhões. Então tudo isso é muito preocupante, mas o Kleber está aqui, você fez essa introdução para as pessoas entenderem, mas o Kleber está aqui com a gente e vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Não falar só sobre essa questão do impasse da Lua, não, mas eu acho de toda a dificuldade que esses hospitais enfrentam de uma forma geral, porque as pessoas muitas vezes acham assim, encaram como se o fato de vir recursos do SUS, da própria Secretaria Estadual de Educação em algumas situações, né, mas as pessoas não entendem que existe uma defasagem muito grande em relação à tabela do SUS, e por isso existe essa necessidade de complementação, né? Então é por isso que às vezes as pessoas, quando vão a um hospital e veem toda aquela estrutura, não imaginam, né, o quanto por um gestor estar à frente daquela unidade com tanta dificuldade. E aí, quando você tem um planejamento e você está com esse planejamento colocado em risco, é complicado. Então, assim, o próprio sindicato, logo no início desse mês, já emitiu uma nota demonstrando preocupação, né? Ou seja, ele não se omitiu diante disso. E aí eu queria que o Kleber falasse um pouquinho sobre isso. Kleber, como é que está sendo para vocês todo esse impasse? Como é que vocês têm avaliado? E é realmente um momento de tensão para vocês? Com certeza um momento de muita preocupação, porque primeiro, se você observar até a nota que a gente emitiu praticamente quase 2 semanas atrás. Dia 4 de janeiro, se não me engano. 4 de janeiro, o que aconteceu? Eu confesso que eu estava com a esperança da gente ter uma harmonização. Sim. Eu cito isso, inclusive, na nota. A nota é bem assim. Entre, né? o
Legislativo e o Executivo, até porque a gente estava conversando aqui em off, são duas lideranças políticas jovens. Eu acho que é importante eles quebrarem um pouco esses paradigmas do passado, das lideranças que existiram no passado, que eles são herdeiros, tá? Então, assim, eu acho que essa liberação deles dessa herança do passado, eles têm herança positiva, porque as duas lideranças, tanto o Marcos Bacelar como o Garotinho e a própria Rosinha, foram lideranças muito fortes na região, representaram campos no estado, então são pessoas que têm realmente uma representatividade muito forte, isso aí não tenho o que negar. Mas, no passado, também se degladiaram várias brigas, discussões, que em algum momento acabaram gerando algum tipo de problema para a nossa cidade, para a nossa região. Né? Por mais que ele tenha trazido muito mais benefícios do que problemas, com certeza, não tenho dúvida disso. Mas eu achei que essa nova geração que está vindo tivesse a oportunidade de sentar, conversar, como toda liderança política sabe que tem um momento de você avançar, tem um momento de você recuar, e tem um momento dos dois recuarem e entenderem que até do ponto de vista de imagem política para os dois, estamos em ano de eleição, temos que lembrar disso. Seria positivo que eles sentassem, conversassem e saísse dali uma solução para a cidade de Campos, para nós que somos moradores, que estamos aqui, que fazemos uso do serviço público e etc, etc. A preocupação com relação aos hospitais, eu fico um pouco temeroso, que é com relação à assistência à emergência, à urgência e emergência. Você tem aí o programa SOS Coração, que Álvaro Alvim e Santa Casa possuem, que depende desses recursos. Tá? Você tem plantadores de cana com um serviço de obstetrícia que atende a região inteira, não é só o município de Campos, a macro-região inteira é atendida nos plantadores de cana com relação a serviços de obstetrícia, serviços de maternidade de alto risco, com gestantes gravíssimas sendo encaminhadas para lá. Você tem a Beneficência Portuguesa com atendimento oncológico, com atendimento de cirurgia geral, com um número de leitos de terapia intensiva gigantescos. Então, assim, são hospitais que têm um percentual enorme da assistência aqui na região de Campos, tá? E na macro-região, volto a dizer, não é só na região de Campos. E, como sempre, a gente sempre vem falando, todas as vezes que eu já vim aqui, que a gente teve alguma oportunidade de conversar, os hospitais filantrópicos são hospitais conveniados SUS, através da contratualização de Campos, que recebem verbas do SUS em linhas gerais. As pessoas acabam confundindo um pouco isso. Recebem verba do SUS, do Estado e de Campos. As três parcelas compõem, segundo a Lei 8080/90, que compõe a lei que estabelece o SUS, tudo é recurso SUS, do Sistema Único de Saúde. A obrigatoriedade da participação financeira é recurso federal, Estado e município. Então, não existe... o governo federal vai dar a parcela SUS e o município vai dar uma ajuda. Não é ajuda. Faz parte do recurso do Sistema Único de Saúde, segundo a própria Lei 8080/90, que é uma obrigatoriedade do cofinanciamento federal, estadual e municipal. Então não tem dúvida. Em que momento que isso se criou? Porque criou-se 1990. Criou-se essa sensação de que o que a prefeitura faz é uma complementação, que ela não teria a obrigatoriedade, vamos dizer assim. Tanto é que em alguns momentos deixou-se até de pagar. Sim. Criou-se essa interpretação, inclusive na cabeça de muita gente, né? Existe isso até hoje. Essa interpretação existe até hoje. Só que se você pegar a Lei 8080/90, ela... se você tem um serviço SUS na região, que é conveniado, o convênio a partir do momento que você tem os serviços de contratualização em municípios que são SUS pleno, que são municípios que têm a gestão do Sistema Único de Saúde no município, tem municípios que não têm, tá? Que a gestão é do Estado e alguns até regiões muito interioranas, Amazonas, a gestão ainda é até federal, em alguns casos. Tá? Mas, em linhas gerais, o que tem acontecido nos últimos 20, 30 anos é uma capilarização do sistema de saúde pública, do SUS, transferindo cada vez mais a gestão do Sistema Único de Saúde para o município. Então, ele passa a ser o gestor, ele recebe o recurso do governo federal e do Estado, tá? E tem que usar esse recurso para bancar serviços que são contratualizados dele, mas que receberam a chancela de funcionamento do Sistema Único de Saúde do governo federal. As habilitações desses hospitais filantrópicos são federais. Eles não são habilitações feitas... O município
tem participação direta na habilitação desses serviços que esses hospitais têm, que eles é que ajudam no processo de habilitação, levam para o Estado, por sua vez, vai para o Ministério da Saúde, e essa habilitação vem. Mas a gestão financeira é do município, mas o recurso tem que ser... tem que haver participação dos 3 entes. Você vê, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo, o governo Alckmin, se eu não me engano, lá atrás já instituiu uma tabela para todas as instituições filantrópicas do Estado, e agora o Tarcísio acabou de duplicar essa tabela, entendendo que tem uma defasagem do governo federal. Fiquei até muito satisfeito com essa semana, agora, se eu não me engano, essa semana ou no final da semana passada. O governo federal, eu achei até que foi até não sei se foi uma deselegância, mas eu achei estranho, porque isso era uma promessa de campanha da Simone Tebet, que era instituir uma database anual para atualização da tabela SUS. E o governo federal acabou de fazer. Mas ela está no governo? Às vezes não, está no governo. Às vezes ela foi até iniciativa dela mesmo. Eu posso até, assim, sendo muito sincero, até agora eu tinha a sensação que acho que 99% dos campistas tinham. E aí, talvez até... De quê? Da complementação. Da complementação. Mas é não, verdade. Para mim, até agora, o prefeito dava uma ajuda a vocês. Não é assim. Pelo que falo, porque que acontece? Talvez até pela própria a forma do prefeito anunciado. O prefeito do executivo, não é só né? De muitas vezes suspender. Mas eu acho e de suspender. Quando fala assim, quando tem uma crise, vamos dizer assim, queda de rodas e tal, a primeira coisa que deixa de ser cumprida é isso. E se o dinheiro já é específico do SUS, porque tirar. Então a sensação que dava é que, mesmo, vamos supor, essa é a sensação que sempre deram pra gente, é de que o município recebe-se uma parte, e o fato do município receber essa parte e repassar para os hospitais não seria suficiente. Então que a prefeitura teria que dar um recurso a mais direto dela. Aí a gente não é isso, Cláudio? Perfeito. No governo sim, atual, exatamente. Como se o recurso... Como se ela estivesse dando... esse mês eu não vou poder pagar você. E, aliás, isso tem... Eu não sei se está hoje, mas vocês perderam uma grana violenta há um tempo atrás aí. Está na justiça ainda. Me parece que está em... Isso está em contrato. Então, assim, está em contrato e faz parte de uma assistência... Porque também quando fala contrato, Kleber, perdão, para mim é uma prestação de serviço paga pelo executivo como complementação do atendimento à população. Quem mudou esse perfil positivamente, e aí eu ainda estava na direção da Santa Casa nessa época, foi o governo atual, isso a gente tem que falar. Tá? O governo Vladimir, ele que passa a nomear os hospitais contratualizados como rede campos de saúde, tá? Essa nomenclatura que é utilizada atualmente, tirando aquele estigma do passado, são contratualizados. Se tiver dinheiro, paga, se não tiver dinheiro, não paga. Eu acho que quando ele passa a fazer isso, ele já reconhece a importância, trazendo para perto, trazendo para si. É a rede campus, tanto que a gente tem as placas nas frentes dos hospitais. Aqui tem participação de recurso municipal na prestação de saúde para os munícipes de campos, e traz para perto. Mas aí já confunde de novo. Desculpa. Faz parte da rede pública municipal de saúde. A rede pública municipal, para mim, é dinheiro do município, não é dinheiro do SUS. Mas tudo é gerido por... Se você tem um sistema único que... É que o SUS está transferindo isso tudo para... Tanto que você teve um movimento numa cidade do Rio de Janeiro, inclusive, de hospitais que eram federais, que passaram a estaduais e que passaram a ser municipal. Esse movimento é no Brasil inteiro. Isso não é agora. Verdade, a capilarização, porque quem é assistido tá no é município. O município. Quem é assistido ninguém mora no estado... Nem no país. Você não mora no país, você mora no município. Você vive... Onde você vai sentir, de fato, a prestação do serviço público é no município. Ou seja, quem sabe o problema que cada munícipe tem, que cada cidadão tem, é o município que ele mora. Com certeza. Tanto que você tem diretrizes nacionais que orientam a saúde pública no Brasil como um todo, mas colocar em prática todas essas políticas públicas e gerir os recursos para que isso tudo aconteça é um papel dos municípios. Então isso é um problema muito sério quando há um atraso, quando há um não pagamento de um repasse desse. Qualquer repasse do Estado, do governo federal. Já tivemos, por exemplo, na virada do governo, do último ano do governo Dilma, a gente teve um atraso do recurso federal. Porque houve um atraso na votação do orçamento do ano anterior, não me lembro se foi 2015 para 2016, teve um atraso. Atraso na lua. Dezembro foi pago no final de janeiro, do recurso federal.
Então, assim, quando isso acontece, são hospitais que, como a tabela vem há 30 anos sem atualização, o respiro financeiro dos hospitais é mínimo. Quando há, né? Na verdade, nunca há. Você acaba rodando de forma deficitária e precisando de recursos extras para estar cobrindo esses buracos. Então, com qualquer atraso, você corre o risco, sim, de ter interrupção de assistência. Porque o fornecedor não vai esperar, né? O boleto vai esperar, os juros vão vir juros. Mais que o boleto, o paciente não vai esperar. Sim. O paciente que está precisando na urgência, um risco de morte, esse não vai esperar. Desculpa que, perdão, ter atrapalhado o seu raciocínio, você repete se for preciso, é que foi fechada ali a beira-valão. Eu acabei de anunciar que estava aberta, e estava, a hora que eu falei estava. Não falei também que ia ficar o dia inteiro, mas acabou de ser fechada. O cidadão está espalhando os cones ali, eu estou de olho aqui, porque está dando um tumulto nesse trânsito, e a Folha anunciou, e está correto, hoje tem mais um dia aí de beira-valão fechada, ali com a 28 de março. E como eu vejo aqui as imagens do sistema Senzanet, tem hora que você sai 2 ônibus ali da beira-valão, vindo ali ou do contorno, ou vindo ali passando pelo McDonald's, aquela região ali, para acessar a 28, ou para seguir direto na beira-valão. Aí não pode seguir direto, o que tem que fazer? Ou dobrar à direita, seguir ali pro Tuf, Jockey, Baixada, ou pegar a esquerda. Quando pega a esquerda, 2 ônibus juntos, fica um esperando o outro e o trânsito já abriu para 28. E aí você sabe que isso já virou motivo de luta também, né? Porque agora tudo virou motivo de luta. Fala assim, mas o prefeito diz que a cidade tá tudo parado, como é que tá fazendo obra? Tem que parar a obra. Essa obra é estadual. Então, mas ele fala... tudo é LOA. Tudo é LOA agora, tudo é LOA. Mas desculpa, é factual, senão os motoristas depois me batem na rua. Volta a falar pra gente sobre... Sabe o que é? Eu vou dar um pitaco em relação à parte de saúde. O que me preocupa ali é o plantador de cana. O plantador de cana. Ele está aqui a 300 metros aqui desse. Os plantadores têm um acesso por trás, aquela rua do Plínio Bacelar nos fundos. Sim. Que, se houver uma urgência, se você tiver que entrar com a ambulância, pode entrar por ali também. Mas a grande estrutura de pronto-socorro, inclusive pediátrico, atual, é ali na frente. Né? Então, isso me preocupa também. Realmente. Esse pediátrico também, que aí é outra história. É um socorro da prefeitura, porque ficou com o setor de pediatria do HGG fechado, para poder reformar. Quem administra e gere são os plantadores, eu tenho essa impressão, não faz parte dos serviços prestados pelos plantadores. Sim, mas aumentou horrores. A partir da reforma do HGG. A qualidade social é tão grande que já ouvi, inclusive, várias pessoas me confessando que mesmo com um plano de saúde vão lá. Pela qualidade assistencial, que bom, que bom. Porque teve que fechar o setor, como fechou boa parte do hospital. Sim. Agora eu não sei se já reabriu a parte infantil. Eu acredito que sim, pediátrico. Eu acho que o infantil não estava ali no... de Guarulhos, que tinha transformado. Passou a ter a clínica da criança, né? Eu acho que é lá agora. Mas o emergencial, lá é ambulatorial, né? Não? Acho que o pronto-socorro pediátrico passou a ser no plantador de cana. Não, mas acho que tem 2, eu acho. Tenho quase certeza. No Guarulhos também antigo PU de Guarulhos. Acho que tem um aqui, eu não sei se quase, acho que continua ali ainda, no PU, não sei. A gente pode perguntar. Bom, vamos atualizar essa informação, mas eu acho que o que valeu aqui é a informação do Kleber sobre essa questão do hospital, preocupação dos plantadores. Kleber, fala pra gente então a respeito disso. Né? Você falou muito dessa questão da defasagem, né? Que deixa os hospitais num limite muito... que espero que esse ano, com essa lei federal, eles elencaram a database como março para... Mas como eles falaram qual que é o reajuste? Eu confesso que eu também não lia na integridade de forma integral toda a lei, mas acredito que eles vão usar algum índice mínimo aí, não vão usar inflação, espero que não, né? E usem algum índice que, assim, se você for parar para analisar ao longo dos anos, são 30 anos do Sistema Único de Saúde, mas nesses anos de serviço contratualizado, tem alguns itens da tabela SUS que foram atualizados em valores, que estavam assim defasados de maneira gritante. Então, alguns foram realmente atualizados, mas foram muito poucos. No global, o volume total de recursos ainda é deficitário para o serviço que é prestado, porque a saúde, se você for para analisar, é caríssima. Tá? Insumos importados, medicamentos dolarizados,
equipamentos, muitas vezes, que às vezes são manufaturados no Brasil, mas têm componentes importados. Então, assim, contrastes que são utilizados em exames são importados, são caríssimos, são indexados em dólar. Então, a saúde tem uma velocidade gigantesca na atualização de valores desses insumos e passos de tartaruga quando você fala em relação à atualização da tabela SUS. Mas em relação hoje a atraso, vocês enfrentam algum tipo de problema hoje? Como é que vocês conseguem? Vocês conseguem ter a segurança de que vocês vão dar conta dos funcionários? Estou falando independente dessa questão da LOA, porque você falou, né? Teve problema lá no governo federal, na votação do orçamento, isso chegou, né, a atrasar. E um atraso qualquer que tenha para vocês na programação, isso já complica. No governo atual, assim, o que a gente tem observado e a gente recebe de informação dos 4 hospitais filantrópicos é que o governo atual tem mantido realmente uma regularidade nos repasses. Uhum. Tá? E aí isso ajuda muito realmente na manutenção dos serviços e da qualidade dos serviços. Uhum. Né? Se a gente fizer um trabalho de memória e lembrar de governos anteriores, a gente teve problemas muito sérios, inclusive com risco de interrupção de prestação de serviços por conta de atrasos que superaram 3 meses, inclusive. Uhum. Né? Mas no governo atual não houve realmente uma regularização desse fluxo de pagamento. Pode haver um atraso ou outro dentro do próprio mês, né, com relação a datas, né, não pagando no início, mas pagando na metade, um pouco mais para o fim na segunda quinzena do mês, mas não tem realmente acontecido atraso nesses cronogramas do pagamento dentro do mês, não. Mas agora, com essa questão orçamentária... Essa é uma preocupação. Porque, essa é uma preocupação nítida e clara. O que refletiria diretamente nessa questão? Você fala até de risco de vida. Quando se fala em risco de vida por conta né, de morte, né, por conta disso, como o próprio Paulo Irano falou um momento atrás, né, por mais que naquele momento a situação talvez tenha sido politizada, mas há realmente esse risco de interrupção, de alguém ficar sem atendimento, caso aconteça de fato? O que acontece é o seguinte, a gente, vamos supor, vou dar um exemplo muito claro com relação ao SOS Coração. Você trabalha com stents, que são materiais que são utilizados para você abrir uma artéria do coração que está fechada, e isso o hospital tem que estar comprando com fluxo regular. Você atua no SOS? Eu sou coordenador da unidade coronariana, que é onde a gente recebe sou cirurgião cardíaco. O paciente não conseguiu ser salvo pelo SOS, a gente recebe e opera esse paciente de urgência ou eletivamente, se for o caso. Uhum. Não havendo recurso para a compra desses assistentes, você acaba não tendo possibilidade de fazer essa assistência. E, volto a dizer, o recurso esse déficit gigantesco que os hospitais filantrópicos têm, não é só em Campos, não, eu falo isso com relação ao país inteiro. São poucos hospitais filantrópicos que conseguiram se organizar no Brasil. Você tem a Santa Casa de Porto Alegre, que é uma referência nacional, Santa Casa de São Carlos, no interior de São Paulo. Você tem algumas Santas Casas que realmente conseguiram se organizar financeiramente, sempre contando muito com o apoio do Estado e do município. Uhum. Santa Casa de São Paulo sempre teve um apoio financeiro muito forte do Estado e do município para o seu funcionamento. Então, assim, como o cobertor é extremamente curto, e sempre foi isso historicamente, então qualquer mês de atraso que você tenha, você efetivamente... Você pode até contar com a colaboração dos fornecedores de materiais que eles forneçam para receber futuramente. Só que esse déficit ficou. Tá? Então, pode correr o risco de suspensão? Acredito que possa ocorrer. Os hospitais sempre tentam se planejar para não deixar isso acontecer, mesmo que ocorra o atraso. Né? Com promessas futuras, conversando com o município para tentar receber esses atrasados para poder pagar aos fornecedores. Mas, se isso não acontece... Você fica com um déficit financeiro no hospital e a não assistência é um risco iminente, pode acontecer. Não acredito que vai acontecer, eu acho que a gente vai ter uma boa solução. Infelizmente, é o que eu estava até começando. Isso não é local, a gente tem visto isso no Brasil ao longo dos últimos anos. A judicialização na política, ela tem acontecido muitas vezes para resolver situações mais radicais do radicalismo. Quando você tem grupos mais polarizados, politicamente falando, que acabam não se conversando, infelizmente o judiciário acaba tendo que interferir. E recentemente a gente tem visto muita gente reclamando, o judiciário interferindo na parte política, mas se você não tem a questão da solução política imediata
que impacta diretamente na população, na vida da população, no dia a dia da população, na assistência médica na população, infelizmente o judiciário tem que bater a porta e, vamos resolver. Tem uma comparação com as OSCs, que eu até citei na abertura. Bem-vindo aí ao centro da cidade, meu caro. Aqui nós estamos parecendo aquelas rave, né? Com as luzes aqui, as lâmpadas aqui dos estúdios, os equipamentos. Que está segurando aqui os equipamentos é um no-break, mas as lâmpadas não tem. Se você percebeu aí na sua casa, onde você estiver assistindo a gente, isso é a Enel prestando serviço para a gente. Mas é bom a gente registrar que é mais uma prova documental de que estamos sofrendo aqui vários piques de energia, que é muito pior do que se faltasse energia. Faltou energia, mais um. Faltasse energia, faltou, beleza. Se faltar energia, faltou. Daqui a pouco ela volta, estabiliza, beleza. Só que essa inconsistência, essa oscilação é que queima tudo. E aí vem os picos negativos ao invés de 110, vem 80, por exemplo, aí queima tudo. Mas a comparação que a gente fazia aqui, Rodrigo, na abertura do programa, é justamente, Kleber, com as OSCs, que aí é outra coisa, é diferente, lá é outro tipo de prestação de serviço, e que depende da LOA para ter o termo, né, o Rodrigo, assinado, e então fazer a lei 13019, que é a que institui assim para fazer o contrato, diz lá que tem que ter a dotação orçamentária. Aí, aqui em Campos sempre foi utilizada a LOA para isso, mas há controvérsia em relação se pode ser a LOA, se pode ser só o projeto da LOA, se pode ser a LDO, mas de todo jeito a LDO não atenderia porque houve reajuste na per capita, houve aumento no atendimento, no número de vagas, então o valor que está na LDO não seria suficiente. Então tem várias questões que estão sendo colocadas que né, esse impasse. Vai embora. E isso é uma infinidade. Mas uma coisa é certa. Eles não têm contrato. Não tem contrato até agora, hoje dia 18, e não podem pagar em fevereiro uma nota fiscal, por exemplo, que foi de janeiro. No seu caso, isso também é problema? Porque a contratualização dos hospitais filantrópicos e prestadores da área de saúde é uma contratualização que tem aí 4, 5 anos, e elas vão se renovando com períodos mais longos. Então, assim, acho que foge um pouco desse escopo aí com relação às OSCs. Mas o que mais me preocupa é que esse atraso de virada de mês impacta o pagamento de funcionário também desses hospitais filantrópicos, que não são poucos, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, pessoal de higienização, pessoal de suporte administrativo. É um primeiro ponto de preocupação. E o segundo ponto foi o que eu acabei de comentar, que é a compra de materiais e medicamentos para assistência do paciente. O cobertor é curto, você compra limitado para aquele tempo de assistência. Se você não recebe um recurso novo para você fazer nova compra, você acaba ficando realmente desprovido de recurso e gerando risco na assistência. Isso é fato. A gente quer ver o intervalo, Cláudio, para dar uma estabilizada nessa Não luz? vai resolver. Infelizmente, eu gostaria de estabilizar a energia, mas não vai. Tipo, eu preciso ir para o intervalo, torcer para ele. A gente fala com o Kleber, porque ele está dentro dos hospitais, né, qual é o sentimento que isso tem causado já em funcionários, né? Se já tem pessoa perguntando, não, ficar sem salário, porque cria esse certo medo. E é bom de ressaltar também, Cláudio, que a gente está falando dos hospitais contratualizados, mas é toda uma rede que pode existir de comprometimento, inclusive com reflexo dessas OSCs, que muitas vezes elas fazem um trabalho voltado a pacientes atípicos, a pessoas atípicas, que recebem um atendimento muitas vezes dentro dessas próprias instituições, e no momento que correr o risco de parar, como falo, que eu acredito que não vai acontecer, né? Eu creio que se tanto o executivo quanto o município não chegarem a um acordo, de forma alguma a justiça deixaria essas crianças em atendimento, né? Eu acho assim, mas de fato hoje há essa estabilidade, né? E criou realmente, foi o que você falou, as pessoas não estão com medo de ficar sem receber, né? De como vai ficar. Principalmente por já terem vivido um momento muito tenso dentro dessas unidades, em momentos como a gente falou aqui de atraso de repasse dessa contratualização, e essas pessoas ficaram com salários atrasados, uma coisa que a realidade hoje, pelo que o Kleber está dizendo, mudou um pouco, né, ou bastante.
Vamos lá, então. Vamos lá. A gente precisa fazer essa pausa, Kleber. São 7h56 agora e tem um desenrolar aí de perguntas e assuntos que a gente pode tocar aqui ainda referente a essa questão da LOA, a preocupação, como é que pode ser também em termos de preocupação com a questão que o próprio Paulo Irano chegou a colocar, de risco de perder a vida. Existe essa possibilidade? Você consegue visualizar isso? Né? Falou também, já adiantou. E o próprio SOS Coração, né? Enfim, 7h57 em Campos. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar com o Kleber Glória Silva, que é médico, presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Norte e Noroeste Fluminense, com o Rodrigo Gonçalves na bancada. A gente faz essa pausa no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. Os mercados globais tiveram outro dia de fechamento em terreno negativo, conforme o movimento de aversão a risco continua. O Ibovespa fechou em nova queda de menos 0,60%, chegando ao território dos 128 mil pontos, no mesmo patamar de meados de dezembro. Lá fora, os principais índices americanos fecharam apurando perdas,